A gente dando sequência ao estudo da obra Consciência Espírita, ao projeto Consciência Espírita, a gente seguindo o índice da obra, estamos estudando hoje o capítulo 30, que Inácio intitulou A Serviço do Bem. Estudamos anteriormente os 29 primeiros capítulos e nessa mensagem Inácio vai comentar para a gente uma passagem da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, quando Paulo anotou: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Paulo, nessa carta aos Efésios, ele vai alertar ao cristão, ao seguidor de Jesus, a respeito de como esse discípulo do Cristo seria chamado a testemunhar a sua fé e como os planos mais inferiores, os espíritos que ainda coadunam com o mal, com a questão distantes da vivência do bem, no sentido não de errarem por serem espíritos imperfeitos, mas de terem como adversários do bem aqueles que se predispõem a seguir Jesus, aqueles que estão interessados na sua autopromoção, que esses discípulos estariam envoltos por essas situações, por essas vibrações, e que por esse motivo deveriam se resguardar de toda e qualquer investida por parte das trevas. Então, do versículo 12 em diante, Paulo vai utilizar algumas palavras num sentido simbólico, falando sobre armadura, sobre capacete, sobre armas, não é? Então, ele está utilizando uma linguagem que falaria mais diretamente e que as pessoas que tivessem acesso à mensagem pudessem compreendê-lo de uma forma mais sublimada, no sentido de trazer uma informação muito mais rica do que aquela que estava na superfície das palavras, no objetivo de conduzir o discípulo de Jesus ao seu caminho no bem, estando vigilante e constante nas suas empreitadas no que diz respeito à vivência do bem. Entendendo principalmente que todos nós, neste exato momento, como temos dito já há algum tempo, somos discípulos de Jesus enviados em missão específica de acordo com as nossas necessidades pessoais e dentro do que a gente já consegue executar de coletividade, promovendo o bem para aqueles que estão ao nosso redor. Então, todos nós trazemos na nossa memória genética, como espíritos imortais reencarnados na Terra, experiências que precisamos vivenciar e tarefas que precisamos cumprir. A gente já nasceu com essa responsabilidade. Obviamente, a gente tem dito que existe uma grande diferença entre espíritos missionários e espíritos que frequentam, que vivenciam experiências em plano de provas e de expiações, ou seja, planos mais inferiores no que diz respeito à escala evolutiva, no caso, como somos nós, neste exato momento. Então, nós não somos espíritos missionários, mas isso não implica que não trazemos conosco missões específicas dentro da nossa condição evolutiva atual. Todos nós somos chamados a executar tarefa condizente com a nossa condição de realizá-las. Quanto mais evoluído é o ser, menor será a necessidade de que ele esteja submetido às provas e principalmente às expiações. Mas mesmo dentro do círculo de provas, o espírito traz na sua bagagem recursos que ele já vivenciou, potencialidades que ele já desenvolveu em existências precedentes, e é nessa condição que ele já tem algo que pode ofertar à humanidade como um todo e crescendo particularmente dentro das suas experiências para que ele possa alcançar novas descobertas, desenvolver novas potencialidades para que em experiências futuras os seus encargos sejam mais sublimados. Então, nosso primeiro
contato com a mensagem, nos pede para que nós nos conscientizemos como discípulos de Jesus. Porque temos tido o hábito de acreditar que discípulos de Jesus são apenas aqueles que viveram diretamente com Cristo ou alguns expoentes de luz que fizeram um grande trabalho na Terra e que por isso se destacaram no movimento cristão. Então a gente fala Pedro, Paulo, Barnabé, Chico Xavier, outros como Francisco de Assis e etc. E muitas vezes, nos ausentando da condição e da responsabilidade que trazemos na condição de discípulos de Jesus, temos tido o hábito inconveniente e inoportuno de nos afastar das tarefas que estão sob o nosso encargo, acreditando que por sermos imperfeitos, por trazermos determinadas dificuldades de vivência no bem, não temos condições alguma de realizar obras no que diz respeito à efetivação do bem. Então, obviamente, no momento, nós não temos condições espirituais de realizarmos grandes tarefas e grandes empreitadas como a que Chico Xavier realizou, mas com certeza nenhum de nós será convocado e chamado a realizar o que Chico realizou. Porque Jesus compreende as nossas dificuldades, assim também como as nossas potencialidades. E é dentro do nível das nossas potencialidades que seremos chamados a dar testemunhos dessa nossa fé. Então, como é que eu posso, num momento de transição planetária, sendo convocado à autoconscientização e, acima de tudo, à conscientização, à consciência espírita, como é que eu posso executar isso no dia a dia? Como é que eu posso me tornar discípulo de Jesus no dia a dia? Então, nós não estamos referindo aqui única e exclusivamente às ações e atividades que realizamos dentro do templo religioso que nós frequentamos. No caso, estamos falando diretamente a espíritas dentro da casa espírita. Aqui, nós realizamos tarefa específica, nós nos programamos, nos preparamos para realizar as tarefas que nós assumimos ou reuniões de estudo que nós frequentamos a fim de nos elevarmos intelectualmente dentro da vivência e convivência na casa espírita, mas refletindo, chegaremos à consciência de que passamos muito maior tempo fora da casa espírita do que dentro dela. Então, como é que eu sou chamado por Jesus neste exato momento, a dar testemunho da minha fé no Cristo, da minha fé no Evangelho, dos princípios que eu esposo, vivenciando experiências materiais, vivenciando a minha reencarnação atual. Porque, inadvertidamente, nós temos tido a visão equivocada de separarmos tarefas de ordem espiritual e tarefa de cunho material, acreditando que somente quando estamos decididamente no que diz respeito ao conceito de trabalho no bem, quando nós estamos fazendo uma campanha do quilo, quando estamos fazendo um atendimento fraterno, quando estamos dando um passe, quando estamos fazendo uma palestra, quando estamos auxiliando as diversas tarefas que a casa espírita oferece, acreditando que somente nesses momentos estaremos realizando tarefas de cunho espiritual. Porque quando eu estou lá fora, quando eu estou pegando o ônibus para ir para o meu trabalho, quando eu estou trabalhando no meu trabalho dia a dia para ganhar o meu pão material, quando eu estou na fila do banco, quando eu estou na convivência com meu vizinho, com meu parente, nós não temos tido o hábito de acreditarmos em tarefa espiritual nesses momentos. Então a gente pensa assim, bom, a minha tarefa espiritual é dia tal, hora tal na casa espírita. Portanto, no dia a dia, eu não penso muito nos princípios da doutrina espírita quando estou vivenciando certas experiências. Então, se eu tenho contrariedades na fila do banco, aqui é uma experiência material, assim eu creio. Aqui é uma experiência material, não estou na tarefa na casa espírita. Se eu estou pagando uma conta no banco, eu fico exposto à dificuldade, à prova que aquela ação está me causando, e aí eu não tenho tanta preocupação em agir corretamente de acordo com os princípios que eu já esposo, como eu teria dentro da casa espírita quando realizo um trabalho. E aí esse
na verdade, dentro do que a gente se propõe a refletir nessa mensagem, e a gente entende que foi, acima de tudo, o que Paulo quis nos dizer, porque ele estava falando, ele começa o capítulo 6 de Efésios falando exatamente sobre as coisas corriqueiras do mundo, sobre os escravos, sobre os servos, sobre os patrões, sobre a necessidade de cumprir com as nossas obrigações do dia a dia, dentro das nossas experiências, mas ele vai alertar, acima de tudo, que o nosso cuidado primeiro deve ser em relação às questões espirituais, entendendo que existe uma pleiade de espíritos em sentido inferior, falando em relação à vivência no bem e à sua autoiluminação, que ainda exercem grande influência nos nossos meios materiais, as nossas relações interpessoais, sociais, e que nós não estamos com os olhos do Espírito voltados para essas situações, nos resguardando espiritualmente de afinar com determinadas vibrações, energias, experiências e, por consequência, a determinada casta de espíritos. Então, Paulo vai dizer ali, olha, a gente vai repetir, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, olha só, nos livros de André Luiz, através da psicografia do Chico, vai trazer para a gente informações riquíssimas através da forma que os espíritos das trevas, aqueles que se comprazem com o mal e aqueles que não querem o progresso moral, intelectual e espiritual da humanidade, como eles são altamente organizados quando intencionam realizar qualquer tipo de empreendimento que eles julgam como sendo oportuno e necessário. Divaldo vai trazer para a gente da mesma forma, através do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, inúmeras obras que nos falam do movimento das trevas em relação ao ataque promovido à causa do bem. Existe uma gama imensa de obras que trazem informações de como as casas espíritas são frequentemente bombardeadas por espíritos que se comprazem com o mal e que não querem a promoção do bem em determinados espaços, porque entendem que a progressão da humanidade indica uma necessidade pessoal de mudança de postura daquela que eles têm vivenciado e mantido já há algum tempo. Então, Kardec vai trazer para a gente a informação dos espíritos, em O Livro dos Espíritos, que os espíritos que obsediam, que perseguem, o fazem por dois motivos. Um, por inveja, não é? Porque não querem ver a paz e a felicidade daqueles a quem eles não gostam, da que eles não têm afinidade. E outra, porque não querem modificar a sua forma pessoal de vislumbrar a vida, porque reconhecendo-se em equívoco, eles terão que fazer todo um processo contrário às ações do mal que vêm empreendendo. E aí, passando a examinar a nossa experiência no plano material, as nossas experiências do dia a dia, como necessidade de resguardo, de que estejamos resguardados no bem, vigilantes e protegidos contra qualquer tipo de influência negativa espiritualmente falando, nós vamos compreender um pouco mais a fundo a intenção de Paulo a nos escrever essa carta, aos Efésios. Então, entendendo que as nossas experiências diárias são formas através da qual Deus nos possibilita provas e expiações que nos farão superar o momento atual de estarmos necessitados dessas experiências para que nós vivenciemos experiências mais sublimadas no futuro.
Agora vamos pensar assim, quem é que tem o hábito de pensar em Jesus, de lembrar das mensagens de Emmanuel, das mensagens que estudamos na casa espírita, daqueles inúmeros livros que nós lemos, quando nós somos ofendidos por alguém na rua, seja quem quer que seja essa pessoa, uma pessoa mais próxima ou uma pessoa que a gente simplesmente encontrou na rua em dado momento. Quem é que tem o hábito de acreditar que possa estar sendo porta-voz do mal quando comenta negativamente sobre a realidade do mundo em que nós estamos vivenciando hoje? Por exemplo, falando mais diretamente a nós brasileiros, a situação política do nosso país. Quando a gente fala, a gente dá uma opinião a respeito do que a gente acredita como sendo certo ou errado, nesse momento a gente faz uma autorreflexão do que realmente pensamos e da consequência do que nós dizemos, acreditando que podemos estar sendo influenciados negativamente para dar prosseguimento a determinadas vibrações, a determinadas situações e ações que se tornam círculos viciosos dentro do nosso meio, ou a gente pensa que isso é uma ação puramente material? Será que a gente acha que quando a gente está na reunião administrativa da casa espírita, quando a gente precisa organizar a casa no sentido de dar prosseguimento ao trabalho, modificar situações que não estão andando como deveriam, colocar companheiros em determinados encargos e etc., será que a gente acredita que nesse momento nós estamos fazendo um trabalho espiritual, estamos sendo monitorados e auxiliados pela espiritualidade que rege a casa, e quando a gente está lá fora, quando a gente vai votar, quando a gente vai dar uma opinião a respeito de algo, a gente acredita que não? Será que a espiritualidade só trabalha dentro da casa espírita? Será que somos influenciados positivamente e negativamente somente nas ações que nós acreditamos de cunho espiritual, de trabalhos na caridade ou no bem? Deixar de emitir um pensamento negativo, de repassar uma mensagem que chega no nosso celular, isso é trabalho no bem? Será que eu posso estar sendo influenciado e eu acho que a minha ação não tem o menor problema em relação ao todo? Porque isso é inconsciência espiritual. Lembrando que nós estamos estudando uma obra que se chama Consciência Espírita e que somos convocados a essa autoconscientização em todos os pormenores da nossa experiência. Como Inácio diz, das mais singelas às mais complexas experiências. Então, sabe aquele círculo vicioso da ofensa? Então, eu estou muito nervoso. Eu chego e ofendo alguém, porque eu estou uma pilha de nervo. Aí aquela pessoa ficou ofendida e ela também ficou uma pilha de nervo. E a próxima pessoa que chegar perto dela, ela também vai ofender. E aí assim vai num processo de encadeamento, um efeito dominó, não é? Ou uma bola de neve, que vai ter que ser interrompida em dado momento. Em dado momento, se essa agressão chega até você, você tem duas opções: ou você corta ali aquela vibração e aquela situação, ou você dá seguimento àquela vibração, fazendo com que a próxima pessoa a ser agredida seja a primeira pessoa que tiver contato com você. E nós, como humanidade, nós temos tido o descuido de agirmos uns com os outros assim o tempo todo, não compreendendo que essas nossas atitudes fazem com que a vibração no planeta permaneça como ela está. E aí eu não me reconheço discípulo de Jesus, porque eu acredito que discípulo de Jesus, como a gente disse, é só Pedro, Tiago, João e etc. Então eu não realizo o trabalho que me compete e passo a pá e a vassoura da sujeira que nós realizamos para Jesus, dizendo assim, isso. Isso. Você acaba sendo descaridoso com os seus comentários, com as coisas. Isso. A gente tira a responsabilidade dos nossos ombros e passa para um terceiro. Não é porque é mais cômodo, é mais fácil e é uma atitude de menor esforço. Atitude que nós temos já promovido já há algum tempo, quando nós
ainda estamos na inconsciência espiritual, a gente não percebe a relevância e a importância das nossas ações mais singelas. Wanda, interessante é isso. Essas mazelas que nós carregamos dentro de nós, essa dificuldade de compreender, às vezes, o outro, que também tem as suas dificuldades de entender, de compreender, poder auxiliar e ajudar mais. Como que é difícil. E como que nós julgamos eles, sabe? E em vez de nós procurar exercitar o bem, como está aí a serviço do bem, como praticar, está sempre mostrando, eu vou fazer isso. Mas se ele fala, não é meu problema. Se eu puder ajudá-lo, que eu assim eu faça. Mas se eu puder estar sempre atento, porque quem é o primeiro beneficiário sou eu. Quando se entra num buraco, numas trevas, se acende uma lâmpada, uma lamparina, quem é o primeiro a receber a luminosidade somos nós, não é o outro. Então, quando exercitamos isso, tenha certeza que o bem é revertido para você. Aí tem outra coisa que você falou aí, é como se diz, né? A cada um segundo as suas obras. Então, se você está trabalhando, exercitando, praticando, auxiliando, sendo solidário, fraterno para com o próximo, para com o trabalho, principalmente na casa espírita, igual esse termo desse livro seu, da consciência espírita, como que nós estamos precisando tanto ter isso, viu? Nos conscientizar dessa necessidade de aprendizado, de verdade, que muitas vezes nós deixamos passar assim sutilmente. É realmente desafiador, não é? Vivenciar tudo isso, colocar isso na prática é desafiador. Porque o espírita, o cristão, ele não foi chamado à terra a passeio. Ele foi chamado para o trabalho. E normalmente, a gente não está muito adaptado ao trabalho, não é? Porque a gente já tem um trabalho na casa espírita, a gente pensa assim, eu já vou lá na casa espírita uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não é? Então, eu sou espírita, mas não sou santo, então eu estou aqui fora nas minhas experiências materiais, não é? Como é que eu vou ter que me preocupar com cada coisinha que eu faço? Exatamente isso que está sendo pedido nesse momento para cada um de nós. E é realmente desafiador. Quando a gente tira a nossa responsabilidade para passá-la para Jesus e para a espiritualidade maior, acreditando que o bem vai triunfar quando Jesus vier salvar a terra do mal, nós estamos equivocados, com a mesma visão equivocada de lei e de verdade eterna que tínhamos algumas encarnações quando passamos por outras denominações religiosas. Então, como é que Jesus vem fazer a transformação? Jesus não obriga ninguém à autotransformação. Ele nos dá o direcionamento, ele nos dá os recursos, mas esse trabalho é de cunho particular, realizado pelo próprio Espírito. Jesus não promoverá a transformação espiritual de nenhum espírito na Terra que não queira se autotransformar. Não é? A mudança é de cunho particular. Então, quando eu tenho o hábito de fugir da responsabilidade, acreditando que quando eu passo por uma pessoa e eu estou indo para o meu trabalho, e aquela pessoa pode estar necessitada de alguma coisa, mas eu penso, olha, estou atrasado, não é? Se quiser auxílio, vai na casa espírita dia tal, porque eu estou lá dia tal, não é? E vejamos como é difícil, porque o próprio Chico Xavier passou por essas situações, não é? Chico indo direto para o trabalho, já estava atrasado, chega uma senhora, para o Chico no meio da rua e fala, Chico, eu preciso de conversar com você. O Chico passa de rastro, e aí Emmanuel para o Chico e fala assim, Chico, vai atender ela, você já está atrasado mesmo, 5 minutos a mais que você perder, ele não vai fazer grande diferença. Aí o Chico volta, atende a mulher abençoa o Chico, na hora que o Chico vai embora. Aí Emmanuel pede para que ele olhe para trás, Chico, olha o que está vindo dela para você, não é? Aquela energia, aquela vibração boa. Aí Emmanuel fala, imagina se você não tivesse ajudado, o que ela estava falando? E a mulher falou, vai com Deus, não é? Então, quer dizer, se foi desafiador para o Chico, imagina para nós. Então, eu preciso entender como é que Paulo me alerta a ser vigilante no bem, a me revestir de armadura no bem, a me revestir de amor, de poder maior, em sentido aquilo que Deus me concede de recurso para as minhas experiências diárias. Eu preciso entender que quando eu ligo a televisão da minha casa, quando eu sintonizo com determinado canal, eu estou auxiliando aquele canal a se manter ativo.
e auxiliando aquele canal a promover o mesmo conteúdo de informação para o restante da população. Quando eu compro um determinado tipo de produto, eu estou auxiliando aquela empresa a permanecer no mercado, auxiliando outras pessoas a comprarem aquele mesmo produto. Não é? Quando eu ouço uma música, quando eu canto uma música, eu estou auxiliando aquele compositor daquela música, quem fez a distribuição daquela música, a manter aquela música em atividade por onde eu passe. Por que nós compramos determinados tipos de produtos? Porque está à venda. E por que está à venda? Porque nós compramos. Então aí a gente pergunta, quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Vocês acreditam que o canal de televisão que nós assistimos influencia na programação, na grade da programação que a gente assiste? Porque a grade de programação ela é apresentada de acordo com a audiência, que é medida. Não é? Quando eu ouço um determinado tipo de música, que é essas músicas que estão acontecendo e sendo divulgadas no mundo, eu acho que eu tenho poder de modificar isso. Eu acredito que se só eu comprar o CD e começar a tocar a música, não tem problema, porque é só eu que estou fazendo. Então a gente é chamado, principalmente nós, o cristão, o espírita, é chamado neste exato momento para entender, olha só, esse canal de televisão tem um dono. E o dono desse canal de televisão, ele tem um fundamento, né? Uma ideologia que ele vai utilizar para promover a grade da sua programação. E esse indivíduo é médium. Esse indivíduo recebe influências de bons e de maus espíritos. A música que eu ouço e que eu compro, ela foi composta por alguém que também é médium. Se é uma música boa, acredito eu que ele foi influenciado por autores que condizem com boas ações. Se é uma música que não edifica, a gente não precisa nem se perguntar qual o tipo de influência espiritual que esse indivíduo recebeu. E aí, se a gente começar a pensar dessa forma, nos mínimos detalhes, a gente vai entender o que Paulo de Tarso falou há 2000 anos atrás, que ele já tinha uma visão. Olha, se você vai pagar o seu imposto, se você é escravo, se você é senhor, se você é negro, se você é branco, se você é romano, se você é grego, se você é brasileiro, se você é argentino, se você é atleticano, se você é cruzeirense, nada disso importa, na verdade. Porque isso são situações transitórias que você vai viver nessa sua experiência. O que importa é o cunho espiritual envolvido em cada ação que você realiza no seu dia a dia. O que importa é você ter uma visão espiritual de tudo que você realiza através das suas ações, dos seus pensamentos, das influências espirituais que você está recebendo. E quando eu penso assim, eu começo a fazer uma autorreflexão e imaginar, meu Deus, eu tenho seguido mais o caminho do bem ou o caminho do mal? Quando eu me desvio do caminho do bem, será que eu acho que eu só desviei por alguns segundos, por alguns dias, por uma situação e que eu não recebi influência alguma para me desviar daquela situação do bem? Para me envolver com determinadas vibrações? Sabe por que nós estamos aqui na noite de hoje? Porque o nosso mentor espiritual fez isso aqui, para trazer a gente. Ele suou durante encarnações sucessivas para que a gente chegasse ao ponto de entender que a gente deveria ouvir a mensagem de Jesus. A gente não nasceu e assim, nossa, como eu ouço o chamado do amor e basta uma leve admoestação para modificar as minhas condutas. Não foi assim. A maior parte de nós aqui, a gente não vai dizer todos, porque a generalização nunca é boa, mas eu acredito que a maior parte de nós aqui adentramos a casa espírita através da dor, da dificuldade. Se a gente semeia o bem, a gente reencarnado, só que colher o bem. Então, a gente semear para no futuro você voltar para colher aquele bem que você colheu. Se todo mundo pensar assim, fazer só coisas boas, aí futuramente o mundo seria
Aí a gente pensa... A gente vê coisas da época dos romanos. Eu vi hoje a televisão com um rapaz lá, passando mal mesmo, porque cada um remédio na cabeça dele, bateu na cabeça no chão, ele ficou 4 horas em São Paulo, sem ninguém acolher ele para salvar a vida dele. Ele podia uma pessoa lá segurar ele, só ficou todo mundo com medo, quer dizer, falta de treinamento das pessoas, né? E de um treinando o outro, todo mundo, e para salvar as pessoas, salvar a vida, tudo, né? Porque, pois é, a gente vê assim, é um relato pouco corrido, mas serve de lição para a gente aprender, né? A treinar e praticar as coisas. Aí a gente imagina como é que as coisas são sutis, né? E como é que na maior parte das vezes a gente não percebe, né? Então ele está falando ali sobre uma situação que aconteceu, que foi relatado no noticiário e ele viu. Aí a gente pensa assim, será que os noticiários teriam alguma coisa de boa para nos mostrar? A gente acha que o mundo, como a gente vai lendo a mensagem, como o Inácio fala, que nós temos tido o hábito de falar que o mundo vai de mal a pior, acreditando que o processo de regeneração não vai chegar, que esse mundo não tem conserto, que o ser humano é mau demais. É porque a gente tem os olhos voltados para o negativo, né? Então as informações que nos chegam são de cunho negativas, por quê? Porque sabe que vai ter quem veja, quem relate, e fica normal, não é? Se a gente for olhar no mundo, existe processo de regeneração acontecendo por todas as partes, só que isso não causa ainda repercussão na nossa intimidade, não é? Então você liga lá um canal de televisão que está falando de coisa boa, você acha chato? Não, mas tem chato, não é? Notícia, não é? Precisando de uma coisa mais emocionante, aí você coloca lá num que está mostrando um cortando a cabeça do outro, não é? Por quê? Porque nós temos afinidade com essas coisas, não é? A gente vai ver comunidades assim das mínimas expressões, aquela coisa mais simples. Pessoa aqui em Belo Horizonte que tem a preocupação de cuidar de nascentes de água, nascentes de rios e de córregos, que a gente nem sabe que existe, está lá no meio da pedra, do asfalto, do paralelepípedo, mas está lá cuidando daquela nascente. A gente fala disso? Não. Você vai em Sete Lagoas, você chega na entrada da cidade, tem uma horta comunitária lá, de fora a fora, no canteiro central, na avenida mais movimentada de Sete Lagoas. A gente fala disso? Vocês sabiam disso? No dia que eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus, horta comunitária em Sete Lagoas? Porque a gente pensa, a gente é surpreendido pelo bem, a gente pensa assim, nossa, isso acontece? Porque a gente está tão acostumado com o negativo, e a gente está tão habituado a essas situações que são corriqueiras no sentido negativo, que a gente não percebe que existem coisas positivas ao nosso redor, né? Aí Inácio ele vai iniciar a mensagem dizendo assim, olha, não há realmente como negar que o mal seja uma organização muito bem articulada por aqueles que lhe comungam dos ideais. Adversários tenazes do Cristo aparecem, aqui e ali, na tentativa de arrebatarem adeptos para seus propósitos malévolos e mesquinhos, tornando-se assim obstinados algozes dos que se dedicam a qualquer empreendimento edificante. Entretanto, ainda que o mal se empenhe em espargir seus domínios, de forma alguma será razoável acreditarmos que o bem esteja à mercê das artimanhas predadoras dos postulados das trevas. Mesmo que muitos do mundo insistam em afirmar que a situação no globo terrestre vai de mal a pior, asseguramos que Jesus é o Senhor que governa a todos, amparando-nos santamente, conclamando trabalhadores de boa vontade ao trabalho de regeneração da terra. Então é o que a gente disse. Nós temos tido o hábito de estarmos vinculados com as coisas negativas, porque vivenciamos também coisas negativas e estamos em sintonia com coisas negativas. Então nós estamos propagando situações corriqueiras no mundo que só são corriqueiras
Porque nós estamos habituados a elas e porque nós não damos aquela linha final para terminar aqui o ciclo vicioso das ações negativas quando elas chegam em nós. Então, sabe quando você recebe uma mensagem no WhatsApp falando mal do governo, falando mal de fulano, de ciclano, de beltrano, aí você lê, você acha aquilo legal, aí você vai e passa para o outro. Aí o outro passa para o outro. Você já viu vídeo ruim no YouTube alcançar milhões de visualizações em poucas horas? Para a gente perceber qual é a condição que nós temos de propagação de princípios e de doutrinas e que a nossa luta é contra as potestades do mal, como diz Paulo. Porque nesse momento eu sou chamado a pensar, eu estou sendo influenciado espiritualmente por quem? Será que Jesus gostaria que eu divulgasse determinada mensagem? Será que Jesus gostaria de me ver, ele me encaminharia para determinadas posturas e atitudes? Será que o que eu tenho para fazer, o que eu decidi fazer agora, condiz com a minha condição de espírita cristão? Ou será que eu vou continuar pensando que o canal de televisão que eu sintonizo, que o site na internet que eu tenho sintonia, que eu navego, não tem problema nenhum com o andamento do mundo? Aí eu penso, se eu não tenho condição de psicografar 500 livros, e eu sei que não tem, se eu não tenho condição de alimentar a fome de todo mundo, e eu sei que eu não tenho, será que eu tenho condição de não ligar a minha internet em algo que não me condiz? Está ao alcance da gente ou não? A gente acha que não, é uma tentação irresistível. Não é? Será que quando eu tenho acesso à informação que não condiz, que eu não deveria nem ter tido acesso a ela, mas que eu reproduzo e repasso, porque André Luiz nos propõe que o mal não merece comentário. E com quem pensa, né, faz questão de divulgar os escândalos de tudo, as coisas mais corriqueiras, mais sem nexo de tudo. E aqui dá uma publicidade, dá uma vontade das pessoas absorver aquilo, com tanta publicidade. Quando é citado as coisas boas, fica lá no cantinho, tudo, ninguém nem dá nenhuma importância. Mas para as coisas maléficas, nós temos essa tendência de procurar aquilo. Então, sabe aquela aquilo. Sabe aquela mensagem, aquele vídeo que chega para você, que é 10 minutos, que você assiste aquela, para não falar outra coisa, aquela tristeza. Você fica 10 minutos assistindo tranquilamente, não tem nada de bom. Alguém te manda uma mensagem espírita, slide, com música espírita, com alguém falando, aí você vê 2 minutos e já está tirando. E é espírita. Ai, que falta de paciência. Não é? Mas o que é negativo você nem vê o tempo passar. Por quê? Porque ainda é gostoso para a gente, né? Ainda dá prazer. Falando em fazer o bem, para a gente manter o bem constante na nossa vida, a gente tem que fazer mudança de atitudes. Nós somos muito vigilantes nos nossos atos. Né? Então, por isso que somos espíritos perfeitos, somos evoluídos ou coisa melhor, mas nós temos que ser vigilantes nos nossos atos. Verdade. Os malfeitores estão pensando em volta de 24 horas. Essa é a referência que Paulo faz nessa carta e é o conselho que ele nos dá. Porque a doutrina vem falar para a gente, porque a gente não precisa agir com hipocrisia de falar assim, o mal existe. Não, o mal não existe não, né? O mal existe. Então a gente sabe que nós só coadunamos com o mal porque nós afinizamos com ele. Fato, ninguém está tirando a nossa responsabilidade de afinarmos com o mal. Então, se alguém me influencia ao mal, eu só vou realizar o mal se eu me sentir influenciado por aquele indivíduo, por aquela situação. Se aquilo encontrar ressonância na minha intimidade, isso é óbvio. Mas também que nós não estejamos invigilantes, descuidados espiritualmente falando, para nos acreditar totalmente em situações em que nós não seremos convocados ao exército do mal, mesmo que inconscientemente, mesmo que nós não estivermos com o propósito de realização do mal. Eu posso não ter o propósito, eu quero vivenciar o bem, eu quero ter experiências elevadas e edificantes, mas eu posso me tornar servidor do mal
mesmo sem perceber, né? Com coisas corriqueiras. Quando eu não me proponho a modificar os meus pensamentos, as minhas atitudes, a tendência é que eu que eu permaneça em contato com essas vibrações e com essas situações e que eu permaneça com as mesmas atitudes, não é? Então, se eu penso que levantar de manhã e reclamar da vida e dar aquela bufada assim, né? Porque a gente não vai... respira, a gente não tem o hábito de respirar o hálito da vida, né? Mais um dia, a gente faz assim, mais um dia, né? Vamos lá, tem outro jeito? Então, quer dizer, a gente não respira o hálito da vida, a gente dá aquela bufada, não é? Nesse plano ainda tem. Verdade. Até na pressa a gente faz errado. Verdade. Isso. Tem que agradecer primeiro. Então, quer dizer, nesse contexto, eu faço, você faz, ela faz, todo mundo faz. E o mundo, a vibração está dessa forma, por quê? Porque todo mundo faz. Então, eu não percebi ainda que o que eu faço, o que cada um faz, é que faz o todo do planeta. É o que mantém a situação como ela está. E aí a gente volta a insistir no posicionamento de que nós somos discípulos de Jesus e que estamos em tarefa específica. Então, qual é a sua tarefa específica? Você tem que suportar o seu patrão, o seu vizinho, a pessoa da sua família com quem você tem dificuldade, a casa onde você mora, o cachorro do vizinho, ou às vezes o seu próprio cachorro, né? O seu parente que é difícil que vive com você. Alguma coisa especificamente você está passando por dificuldade. Mas aí, se você é discípulo de Jesus, você vai pegar o Evangelho como uma semente que foi semeada em determinado canteiro para frutificar. Para entender, olha, eu sou discípulo de Jesus, esse problema que eu estou passando é o que eu preciso resolver, é o que eu tenho como incumbência. Não é assim, olha, eu sou discípulo de Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, não é? Você é assim com o Pai, você e o Pai são um. Dá um jeitinho aí, tira essa dificuldade da minha vida, tira essa pessoa do meu convívio, tira essa situação de mim, porque nós temos tido o hábito não de pedir forças para enfrentar a prova e a expiação, nós temos tido o hábito de pedir para que Deus as tire de nós. Verdade ou mentira? E aí Jesus, em conversa íntima com o Pai, falando sobre os discípulos, entregando os discípulos ao cuidado do Criador, ele diz, Pai, não vos peço que os tirais do mundo, mas que os livrais do mal. Então a gente tem que pedir para ser livre do mal, para que Deus nos tire do mal, mas da prova, se ela já alcançou nosso convívio, a nossa experiência de vivenciar determinada prova, a gente precisa enfrentá-la, retirando dela o que ela tem de melhor para nos oferecer como ensinamento. Daí Inácio prossegue. Ao discípulo do Mestre, sendo assim, é necessário empenho e aplicação nas tarefas santificadoras que lhe cabem executar diariamente, visto que sem espírito de determinação e firmeza de ideal, mais propícios a serem abatidos e feridos em seu propósito de elevação, os adeptos do bem se encontrarão. Então, olha, se você não tiver firmeza de ideal e de propósito, você não vai fazer nada. Você vai chegar na casa espírita e vai falar assim, eu quero fazer determinada tarefa. No primeiro dia que você vai lá com o coração aberto, vem um tarefeiro que já está na tarefa mais tempo e fala assim, você não vai fazer isso aqui, vai fazer do outro jeito. Ele já fala com você de uma forma ríspida. Aí você vê Jesus na rispidez daquele indivíduo. Você fala assim, você quer saber? Não quero saber disso mais não, eu vou embora, não volto aqui mais. Não é? Porque se esse cara que está aqui há 10 anos na casa espírita fala assim comigo, aí eu não entendo que a dificuldade é do indivíduo e que serviu de prova para mim. Agora, se eu em cada dificuldade eu não tiver essa firmeza de ideal, o que eu vou realizar? Eu vou levantar amanhã para quê? Se eu não tiver força para enfrentar o problema que eu vou ter que enfrentar amanhã, porque sabe o problema que a gente precisa enfrentar, que a gente ainda não resolveu? Ele está esperando só a reunião acabar. Porque a gente está aqui pensando nele, não está? De vez em quando a gente dá aquela pensada assim em Deus, na espiritualidade, no estudo, mas volta, a gente pensa que não, você já está lá pensando no problema, estou na casa espírita. Não é? O problema é o mesmo. O que a gente precisa modificar é a situação, é a forma como nós enfrentamos esse problema. E se a gente ainda não conseguiu superar, que a gente consiga recursos para vivenciar a experiência de uma outra forma a fim de superá-la. Porque a prova só é destinada ao espírito enquanto ele precisa dela. Uma vez que você já tem subsídios para caminhar adiante, não tem a menor necessidade que você
esteja vivenciando as mesmas experiências. Inácio prossegue, olha, Paulo de Tarso afirma em sua epístola aos Efésios que muito além das preocupações com os embates de ordem material, todo aspirante à autoiluminação deve ater-se primeiramente aos perigos e adversidades que possam levá-lo a perder-se espiritualmente. Então, olha só, sabe aquele velho ditado, não é? Que a voz do povo é a voz de Deus, não é? Vocês acham que é certo? É certo? Então vão lembrar que a voz do povo estava assim, Barrabás, Barrabás, crucifica, não é? Porque eu preciso entender, olha, eu sou cristão, eu sou espírita, não é porque todo mundo está indo para o buraco que eu tenho que ir junto, não é? É cego guiando cego até que ambos caem no despenhadeiro. Porque se todo mundo faz o que faz no WhatsApp, não tem que fazer só porque todo mundo faz. Porque todo mundo ouve determinada música, não tem que ouvir só porque todo mundo ouve. Porque todo mundo corta o cabelo, não é? Agora está na moda do black, não é? Quem é negro está usando o cabelo black. Ah, que legal, você está usando porque você gosta, porque daqui a pouco, se deixar de ser moda, você vai deixar de usar, você vai voltar a ter vergonha do seu cabelo. Por que você vai ter vergonha do seu cabelo? É seu. Então usa desse jeito, não é? Porque senão eu fico de acordo com a moda, de acordo com costumes que são gerenciados por outras pessoas, eu vou seguindo, nem sei porquê. Eu preciso ter consciência, não é? Eu preciso ter consciência dos valores que eu tenho que edificar em mim, porque eles são verdadeiramente essenciais para mim, não é? Eu não tenho mais que nem ser espírita porque Emmanuel fala. Não tem que ser espírita porque Emmanuel falou que eu tenho que ser, não. Ou que eu tenho que ser cristão porque Jesus falou que eu tenho que ser, não. É por isso também, mas porque eu já sei que isso é o melhor para mim. Porque antigamente a gente estava em determinada religião, a pessoa falava com a gente, o sacerdote, não é? Falava assim, faz isso, a gente ia porque o sacerdote mandou. Hoje nós já estamos num nível espiritual que nos pede consciência. Eu preciso fazer porque eu tenho consciência de que isso realmente é o caminho indispensável, que não existe outro caminho. Por isso o apóstolo sabiamente adverte, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ninguém se iluda, pois, quanto às lutas a serem enfrentadas em nome do Cristo, porquanto, tal qual mariposa, ao perceber a emanação de simples faísca, sendo atraída pela claridade que a arrebata, ao constatar a luz do bem sendo edificada, o mal se asseca de todo aquele que objetiva empreendê-lo, intentando derribar as forças de quem se propõe a executar boas obras. Então, quando você fala assim, vou perdoar, aí vem logo aquele pensamento, deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo e o que ela fez com você, vai perdoar. Não é? Quando você fala assim, vou deixar de fazer tal vício, deixa de bobeira, todo mundo faz, vai curtir a vida. Não é? A vida está aí para ser vivida e para ser curtida, e etc, etc, etc. Inácio prossegue, não te afastes, todavia, da prática incansável da caridade, para que não venhas a ceder às investidas ardilosas das trevas. Ele estava falando para a gente sobre a vigilância. Qual é a melhor forma de nos mantermos vigilantes, a não ser trabalhando, vinculados com o bem? Então, quando eu entendo que quando eu faço uma boa leitura, eu estou sendo discípulo de Jesus, eu estou trabalhando no bem, eu estou edificando bons pensamentos, estou deixando de fazer o que não devia, de pensar coisas negativas, não é? Quando eu assisto um programa edificante, eu me informo, eu vou passar essa informação para outras pessoas. Você está auxiliando a você mesmo e ao próximo e ao mundo. Não é? Então, são várias as formas, a gente só precisa se ater a elas. E aí, Inácio vai finalizar a mensagem dizendo assim, olha, permanece em estado de sentinela, mantendo-te operante nas ações que concretizem o amor, onde estiveres, compreendendo, por fim, que quem deixa de exercer o bem, rendendo-se perante o poderio das sombras, ainda que de forma inconsciente, termina por tornar-se coadjuvante que abastece inoportunamente o exército do mal. Pode ser inconsciente, mas lembra, nós seremos convocados a dar testemunho de todo o bem que nós realizamos, do mal que nós fazemos e de tudo o que acontece do bem que nós não realizamos e do que vem do mal que nós procedemos através das nossas ações.
Então, quer dizer, quando eu deixo de realizar o bem, eu já estou fazendo o mal. Eu já estou alimentando esse poderio ofensivo do exército do mal. Porque, como os Espíritos dizem lá em O Livro dos Espíritos, o mal é ousado. O mal, ele quer fazer, ele faz. Não é? O bem, não. O bem fica, né, ponderando, né? Eu tenho que falar tal coisa, mas se eu falar, e se eu fizer, né? Essa mensagem, e se eu passar... Recebi uma mensagem na reunião mediúnica, eu tenho que ter cuidado, eu passo, não passo. Aí fica aquela... eternamente tomando cuidado com a mensagem, não fala, não. Aí sai da casa espírita, sabe que não deve falar o mal nem nada, aí vira a média do mal. Não é? Chega e fala algo desagradável para alguém sem menos pensar. Porque o mal é ousado. Ele salta a boca fora. Ele realiza, ele não pensa. Então, é o que Inácio vem trazer para a gente. Exatamente. Que a gente deixe de ser tímido no sentido de promoção do bem. Que a gente permaneça mais atento às mínimas expressões do nosso dia a dia. Para que a gente possa entender o nosso real papel na sociedade, aonde nós estamos inseridos, como cristãos que somos, chamados a esse momento tão importante e tão crucial para a vida como um todo, para a nossa experiência como espíritos e como um planeta que cresce juntamente conosco. A gente vai deixar aí para vocês, como convite final, o site do nosso trabalho, www.tarsoseditoraespírita.com.br. Lá vocês terão acesso ao projeto Consciência Espírita, que visa ao estudo da obra Consciência Espírita. Então, nós estamos disponibilizando lá os estudos que realizamos, então, os vídeos dos estudos que realizamos. Hoje estudamos o capítulo 30. Caso vocês queiram ter acesso aos 29 primeiros capítulos, basta acessar lá o projeto Consciência Espírita. A gente agradece mais uma vez a oportunidade e que possamos retornar mais fortalecidos para os nossos lares e melhores como cristãos, como espíritos imortais que somos.